Salmo 40:13 vai dizer: guarda-te, Senhor, em libertar-me. Apressa-te, Senhor, em me ajudar-me. O salmista, ele vai dizer, expressando o seu sentimento para que o Senhor venha agradar a dele. E como é que nós agradamos a presença do Espírito Santo de Deus? Chamando a atenção dele. Chamando a atenção do Espírito Santo de Deus. Quando eu chamo a atenção do Senhor em algo que se alegrará o coração de Deus, Ele vai olhar com seus olhos atentamente para mim. Quem sente a presença do Espírito Santo? Direi do Senhor, Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza. O salmista vai dizer que o Senhor é dele a fortaleza, o refúgio. E Ele entra em situação para trazer escape de livramento. Salmo 56:13: pois tu livraste a minha alma da morte, não livrarás os meus pés da queda, para andar diante de Deus na luz dos viventes. O Espírito Santo de Deus falava comigo e ele dizia que o povo dele, que está aqui nessa noite, precisa de um despertamento espiritual, e ele entrará nessa noite com livramento para impedir que você venha morrer espiritualmente. O Senhor falava comigo que muitos aqui nessa noite estão se afastando da presença do Espírito Santo, estão dentro da casa do Senhor, mas não têm uma intimidade com Ele. Se eu perguntasse para alguém aqui nessa noite quantos estão tirando um período para conversar com o Senhor no seu dia a dia, ao decorrer dos seus afazeres, seria assustador, porque colocamos muitas vezes os afazeres acima da prioridade, que é a presença do Senhor Jesus. 1 Tessalonicenses 1:10 vai dizer: e esperar dos céus o seu Filho, a quem ressuscitou dentre os mortos, e sabeis, Jesus, que nos livrou da ira futura. Esse grande Jeová é o Deus que te livra. Que livramento Ele tem para a tua vida nessa noite? Ele tem livramento para a tua casa, no teu casamento, no teu trabalho, na tua vida espiritual. Cadê o glória a Deus? Porque Jesus está falando. Ele tem livramento. Livramento para você não se afastar da presença dEle. Ele te desperta nessa noite. Ele te desperta para você ficar atento à voz do Espírito Santo de Deus. Há uma promessa que o Senhor fez a cada um de nós, mas para viver essa promessa eu preciso estar na direção do Senhor. E haverá momentos que o melhor é calar e esperar a voz de Deus falar por mim. Haverá momentos que a melhor opção é eu falar com o Senhor em secreto e esperar o agir dele falar ao meu favor, porque a palavra do Senhor, ela vai dizer que nós erramos porque não conhecemos as Escrituras e não sabemos pedir, mas a sabedoria divina, ela nos traz a sabedoria de pedir ao Senhor a maneira certa. Daniel, capítulo de número 3, versículo 17 e 18 diz: eis que o nosso Deus, a quem nós servimos, e é que nos pode nos livrar, Ele nos livrará da fornalha de fogo ardente e da tua mão. O rei, se não ficar sabendo, ele sim não irá a nos servirmos a teus deuses, e nem adoraremos a estatura de ouro que levantaste. Você conhece o texto e nós sabemos que Daniel, ele teve que tomar uma decisão, ele teve que tomar uma atitude de escolher. Ele desistia ou ele prosseguia? Desistir ou prosseguir? Prosseguir na fé. Ele escolheu como um passo de oportunidade. O que o Senhor está dizendo para nós aqui nessa noite é que você dê um passo para prosseguir na presença do Senhor, que você dê um passo para prosseguir no centro da vontade do Senhor, que você dê um passo para prosseguir no centro da vontade do Espírito Santo de Deus. Nem a sua fé e nem muito menos a sua atitude, ela deve ser feita ou relacionada de acordo de coisas que acontecem à sua volta. Sabe por quê? Porque quando eu estou no Espírito, eu controlo as minhas emoções. Porque o Espírito do Senhor, Ele controla
a minha natureza, Ele controla o meu emocional. Sabe que o Espírito Santo de Deus está dizendo: se está faltando a unção da mansidão, comece a pedir nesta noite, porque Ele tem poder para te dar. Ele tem poder para te dar a unção da mansidão. Ele tem poder para te dar a unção da sabedoria. Peça ao Senhor a unção da fé, porque a unção da fé, ela vai fazer você elevar e acreditar em tudo aquilo que os seus olhos não conseguem ver. Com a fé você vai alcançar os seus objetivos. Com a fé você vai alcançar o propósito do Senhor e você conhecerá a Deus. Houve um tempo na minha vida que o Senhor, Ele me chamou para um particular. Olhe para cá. E o particular do Senhor, quando Ele nos chama dentro do quarto, nesse particular, só Ele que fala e você fica calado. E Ele vai falar com circunstâncias à sua volta. Ele vai permitir situações acontecer na sua volta. Nesse momento eu entendi que quando o meu coração deseja falar, nem sempre é a hora certa de falar. Quem compreende o que o Senhor está dizendo? As irmãs pediram para mim contar aqui e eu quero resumir. O Deus que cura, o Deus que tem poder para libertar, para transformar e mudar a história, é o Deus que a minha boca testemunha todos os dias. E como profetizar se não há quem profetize? E como profetizar milagres se não tem quem profetize milagres? Mas para que você profetize o milagre, você precisa viver este milagre. A sua boca precisa dizer aquilo que você vive. A sua boca tem que professar aquilo que você vive com o Senhor. Quando a medicina me desengana, a minha família se reúne e todos reunidos a gente começa a chorar e nós fazemos uma oração. Nessa oração a gente acredita de imediato que o Senhor, de imediato, Ele vai trabalhar e Ele vai repreender aquele mal. Eu nasci num lar cristão, mas eu conheci a Jesus verdadeiramente aos 15 anos de idade. Porque você entrar na casa do Senhor, na igreja, não significa que você conhece o Senhor Jesus. Conhecer ao Senhor Jesus é ver Ele fazer morada dentro de você. Você é o templo do Espírito Santo de Deus. Esta casa de oração é um templo que nós viemos aqui para adorar ao Senhor em concordância, porque a palavra do Senhor, ela diz: congregai-vos. E ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivem em união. É muito maravilhoso e muito lindo quando nós viemos para o culto para adorar o Senhor e nós estamos aqui reunidos. Mas conhecer ao Senhor Jesus é quando você está lá na sua casa, na sua intimidade, quando você só está você e Deus. E se o Senhor perguntar para alguém aqui nessa noite: quem é você? Quando só está você e Ele. Quem é você quando você está sozinho e não tem ninguém à sua volta? Você é um verdadeiro servo? Você está seguindo a palavra do Senhor? O Senhor está dizendo ao meu coração para que vidas aqui nesta noite venham se arrepender de suas atitudes erradas. Ele traz para nós nessa noite um livramento de perdão aqui nessa noite. Ele traz uma unção de perdão e Ele perdoa todos os nossos pecados, as nossas transgressões. Ele traz ao nosso coração uma alegria imensa, ao ponto que nós podemos entender que sem Jesus não dá para viver. Houve fases que eu ia para a igreja para cantar, para louvar ao Senhor, fazer a obra do Senhor, e muitos perguntavam para mim: como você pode louvar ao Senhor e você continuar cantando e profetizando que Jesus cura, se você canta em cima de uma cadeira de rodas? E se o Senhor não decidir curar você? Eu sei e entendo que muitas vezes o Senhor também diz não, porque o não também vem do Senhor. Mas o Espírito Santo de Deus havia me feito uma promessa. E quando Ele faz
uma promessa para nós, precisamos lutar para viver essa promessa. Se eu saio da direção do Senhor, essa promessa vai se afastar de mim. Não é que a palavra do Senhor não vai se cumprir quando Ele prometeu, mas se eu afasto dEle aquilo que Ele me prometeu, eu estou afastando, eu estou impedindo de receber aquilo que Ele tem para me entregar. A primeira coisa que o Senhor tratou em meu coração foi o tempo, porque o meu problema não era crer que o Senhor tinha poder para me curar. O meu problema era esperar o tempo de Deus. Estamos precipitados e muitas vezes queremos que o Senhor, Ele venha concluir em nossa vida aquilo que nós queremos de imediato. E nos esquecemos que há um processo antes de tudo para que aconteça. E nós entendemos que um barro, quando ele está sendo moldado, o oleiro pega esse barro e ele começa a trabalhar nele. Glória a Deus. E quando ele começa a trabalhar nele, ele começa a moldar ele delicadamente. Sabe por quê? Porque esse barro, essa matéria, se ele for moldado muito rápido, a casca dele vai ficar fina. E se a casca dele fica fina, o que é que acontece? Esse vaso vai quebrar rápido. Então muitas vezes nós queremos que o Senhor faça algo rápido na nossa vida, queremos chegar em um lugar rápido, e muitas vezes a gente pergunta, mas por que alguém chegou primeiro? Por que alguém conseguiu primeiro? Entenda que há um tempo determinado para todas as coisas, e você precisa ser moldado da maneira certa, porque não adianta o seu vaso ficar pronto rápido, mas ele ficar fraco e se quebrar, porque aonde você precisa chegar tem que ter estrutura. Aonde você precisa chegar tem que ter estrutura para viver. Se esse barro é moldado rápido, qualquer ventinho que bater nele pode trazer uma rachadura para ele. Essas rachaduras são marcas. Essas rachaduras são marcas nos nossos corações. E você sabe o que o Espírito Santo de Deus está dizendo? É por isso que Ele permite que essa roda gire muito forte. E de repente ela começa a rodar devagar. O oleiro, quando ele está movendo ali aquele barro para formar o vaso, ele inicia o moldado daquele vaso rápido. De repente ele começa a ir devagar, quando ele começa a dar estrutura para esse vaso. No tempo determinado do Senhor, esse vaso ficará pronto. E não será qualquer coisinha que vai fazer ele rachar. Não será qualquer coisinha que vai fazer esse vaso desistir. Não vai ser qualquer coisinha que vai fazer esse vaso parar. Sabe que o Senhor está mandando eu dizer para você nesta noite? Você está sendo moldada e trabalhada como um vaso. E você tem perguntado para o Senhor muitas vezes o porquê que esse processo está demorando tanto. Mas o Senhor está dizendo para ti assim, ó, porque eu estou trabalhando com perfeição. Eu estou trabalhando com perfeição. E este vaso não vai rachar, porque o Senhor está trabalhando delicadamente. Quando esse vaso está sendo moldado na mão do oleiro, o Senhor traz uma palavra a Jeremias, e o texto vai dizer que o vaso se quebrou na mão do oleiro. Não é o oleiro que quebra o vaso, mas é o vaso que se quebra. Eu me quebro quando eu tomo atitudes erradas, precipitadamente. Eu quebro o vaso quando eu tomo escolhas erradas. Eu quebro o vaso quando eu quero tomar decisões na frente do Senhor, antes de ouvir o que Ele tem para mim. Se coloque de pé em nome do Senhor Jesus. O Senhor está mandando eu dizer para ti assim, ó: você veio aqui nessa noite e
e o teu coração estava almejando tomar uma decisão. E o Senhor está mandando eu dizer para ti assim, ó, não faça isso que tu estava tentando fazer. Você entrou aqui neste culto nessa noite e você disse, não aguento mais, eu não quero mais, eu vou desistir, eu não vou insistir. E o Senhor está mandando eu dizer para ti assim, ó, espera só mais um pouquinho, porque eu começo a girar essa roda dentro deste vaso. Espera só mais um pouquinho, porque Ele começa a girar essa roda e esse vaso está sendo trabalhado. Mas há um processo e você precisa entender que é necessário esperar. E o Senhor está dizendo para ti assim, ó, que Ele confirma contigo um propósito que Ele colocou no teu coração. O Senhor está dizendo que Ele falou ao teu coração para que você faça um jejum de 3 dias. E o Senhor está dizendo para ti, faça, porque fui eu falando contigo. Você pode aplaudir ao Senhor Jesus?